Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 24. Nós vamos ler aqui hoje o versículo 12. Inicialmente nós vamos ler o verso 12 e depois eu vou pedir para você manter sua Bíblia aberta em Gênesis 24. A gente vai ler ali o início do capítulo também, uma nuance que eu quero chamar a atenção. Vamos lá? Gênesis capítulo 24, versículo 12 diz assim: Então orou, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Estou lendo aqui na NVI e vou pegar uma outra versão aqui para a gente ver a diferença de termos e eu vou enfatizar algo bem interessante. Li na NVI, quero ler aqui agora no versículo 12 da ACF, Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Tiago, de quem é essa oração? Quem faz essa oração? Bom, Gênesis 24 traz uma história muito interessante onde Abraão traz a um dos seus servos uma missão muito importante. Uma missão de encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. Mas a ideia não era encontrar uma mulher qualquer, não era encontrar, olha, uma mulher bonita, acha uma mulher bonita para o meu filho. Não. Abraão, ele traz um peso quase que existencial para essa missão. E fala para o servo dele, olha, você não pode falhar nisso. Para você ter uma ideia do peso, da ênfase dessa missão, eu quero ler com você os primeiros versículos. Vamos voltar lá para a NVI? Versículo 1 em diante está escrito assim, ó. Abraão já era velho de idade bem avançada e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Ou seja, Abraão vivia no meio dos cananeus, e ele está dizendo para esse servo: olha, você tem que encontrar uma esposa para o meu filho, mas não pode ser as mulheres dessa região. Ele vai enfatizar, versículo 4, perdão. Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. É uma missão muito importante. Aí no versículo 5, o servo vai dizer o seguinte: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Esse versículo 5 aqui é interessante, porque como é que começa o chamado de Abraão, né, gente? Deus fala assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, o chamado de Abraão começa com a saída da terra dele. Então, o servo pergunta, fala, olha, se a mulher não quiser vir comigo, eu devo levar então Isaque de volta para a terra que você saiu? Aí Abraão responde com ênfase, no versículo 6, cuidado, cuidado, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, versículo 7, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e me prometeu sob juramento a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá você traga uma mulher para meu filho. Perceba que Abraão bota uma ênfase muito forte. Olha, de jeito nenhum. Não tem hipótese de você levar Isaac de volta para lá. Você vai lá, vai encontrar a esposa para ele e vai trazer. E o servo fica assim, mas senhor, se a mulher não quiser vir, o que eu vou fazer? Vou levar Isaac para lá? Não, 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 não. Não leve Isaac para lá de jeito nenhum. Aí versículo 8. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Mas não leve meu filho de volta para lá. Então faz o seguinte, ó, você vai lá, você tem uma missão importante. Se acontecer por alguma razão a mulher não quiser vir para cá, aí tudo bem, você está livre. Mas não leve Isaac de volta para lá. Talvez você já possa ter visto alguém pregando sobre esse texto, falando que o nome desse servo é Eliezer.
Gênesis 24 não fala o nome desse servo. Essa inferência a Eliezer acontece porque lá em Gênesis 15, Abraão ainda não tinha tido Isaac. Deus visita Abraão e fala assim: Abraão, você vai ter um filho. Não, não, fala, Abraão, você vai ter uma grande descendência. Aí Abraão fala assim: poxa, senhor, mas se eu morrer hoje, eu não tenho um filho natural. Eu teria que deixar tudo aqui para o meu servo mais velho, que é Eliezer. Mas Gênesis 24, a gente não sabe se esse ainda é Eliezer ou se é um outro servo que nesse momento aqui tornou-se o servo mais velho da casa de Abraão. E essa ideia do servo mais velho, a gente precisa entender os detalhes da Bíblia. Né? É nos detalhes que a ministração se torna mais profunda. A ideia de ser o servo mais velho significa que essa missão era muito importante. Aqui no Brasil a gente tem um ditado, né? Antiguidade é posto. Então, por exemplo, no Exército, uma missão que é feita por um recruta, ela tem um nível de importância. Mas uma missão que é feita por um general, eu vou mandar um general pessoalmente resolver isso. Opa, tem uma missão aí de um nível maior. Então a ideia de ser o servo mais antigo mostra que essa missão era uma missão importantíssima. Tanto que Abraão faz um juramento com o cara. Fala assim, ó, você vai fazer um juramento, um acordo comigo aqui, que você só vai voltar de lá com essa esposa. A não ser que ela não queira vir. Se ela não quiser vir, aí tudo bem. Mas o anjo do Senhor vai adiante de você e vai garantir essa missão. Então, gente, a gente pula para o versículo 12, a gente volta para o texto que nós lemos. Você viu aqui a dimensão dessa missão. Esse cara está indo encontrar uma esposa para Isaac, numa outra terra. Pessoas que não conheciam Isaac, não sabiam que era Isaac, não tinha Tinder, não tinha Instagram, não tinha rede social, para poder, deixa eu ver quem é, que eu vou ver se eu gosto ou não gosto. E esse cara tá com a missão que não depende dele, porque, para falar a verdade, ele tá nas mãos da moça que ele vai abordar. Ele não sabe se a moça vai querer voltar com ele ou não. Ele não sabe se a moça vai aceitar sair da terra dela para ir pra uma terra diferente, se casar com alguém que ela nunca viu. E ele sente também o peso da pressão que Abraão coloca sobre ele. É uma missão muito grande. É uma missão muito maior do que a força dele. Então, no versículo 12, quando ele ora a Deus, e eu fiz questão de ler nas duas versões, NVI e ACF, né? Na NVI fala assim, ele ora a Deus dizendo assim, ó, Senhor, nesse dia me dá bom êxito e seja bondoso com o Senhor, com o meu Senhor Abraão. Na ACF diz assim, ó, faze beneficência ao meu Senhor Abraão. E, obviamente, sem prejuízo da informação, do significado, sem várias traduções para o português, mas, Thiago, qual é o termo original que é utilizado aqui? E esse termo é um termo muito lindo, que no hebraico nós chamamos de Hesed. Esse termo, quando o servo de Abraão ora e fala assim, Senhor, Deus de Abraão, me dá o teu Hesed. Eu preciso do teu Hesed para poder executar essa grande missão. Então ele se pergunta, o que é então esse Hesed, que em uma versão é traduzido como bondade, como bom êxito, em outra versão, é traduzido como beneficência. E esse Hesed, ele acontece também em outros trechos da Bíblia. Eu vou ler aqui dois para vocês, para a gente não perder tempo lendo vários, né? Eu vou ler dois para vocês entenderem melhor o que é Hesed, e depois eu vou entrar no significado dele. Quando a gente vai para Êxodo 34, versículos 6 e 7, vai dizer o seguinte: E o Senhor passou adiante de Moisés, proclamando, Yahvé, Yahvé, Deus compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em Hesed, e em verdade, que guarda Hesed para milhares, que perdoa a iniquidade, transgressão e pecado. Nesse contexto, Hesed significa exatamente fidelidade abundante, bondade amável. Deus, ele é grande em Hesed e ele guarda Hesed para milhares. Agora a gente vai para um Salmo 136, versículo 1, que diz assim, ó, Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, e o seu Hesed dura para sempre. E a ideia de Hesed aqui significa uma misericórdia que permanece. Eu acredito que você está começando a entender o significado dessa palavrinha no hebraico, que é traduzida de tantas formas para o português, e por isso eu até fiz questão de ler vários versículos, para você entender que no português ela toma uma ramificação
que não tem a ver com incerteza, tem a ver com a riqueza dos significados. Aqui no português a gente tem vários termos onde você utiliza o mesmo nome e tem vários significados, várias aplicações. Esse Hesed é a misericórdia fiel de Deus. É Deus ancorado na própria aliança que ele fez. Tanto é, tanto é, que quando o servo vai orar lá em Gênesis 24, versículo 12, eu te pergunto, que você está entendendo o que está sendo ministrado? Eu confesso que esse devocional é um devocional um pouco mais profundo, mais teologicamente denso, mas eu sei que Deus está ministrando no teu coração. Quando esse servo de Abraão ora no versículo 12, ele já recebeu uma grande missão, ele sente o peso de uma missão que é muito difícil. Ele fala assim, ó, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me o êxito, dá-me o teu Hesed. Por que ele apela para dizer assim, Senhor, Deus de Abraão? Por que ele não fala assim, meu Deus? Por que ele fala assim, Deus de Abraão? Porque quando ele clama para o Hesed de Deus, ele está clamando para que o Senhor seja fiel à sua própria aliança. E a aliança que Deus fez foi com Abraão. Eu te darei uma grande descendência. Certamente não só Abraão sabia, mas toda a sua família e todos os seus servos sabiam da promessa que repousava sobre ele. Não era algo secreto, não. Era algo aberto, era algo disposto. Tanto é que Isaac é o filho da promessa e agora Isaac precisa de uma mulher para casar e esse cara está incumbido de encontrar a esposa de Isaac. Quando ele clama para Deus o seu Hesed, e de todas as traduções, a que se aproxima melhor do sentido no português é misericórdia e bondade, ele apela para a misericórdia e para a bondade do Senhor, essa oração dele revela duas coisas. Primeiro, ele se vê incapaz de cumprir sozinho essa grande missão. Ele sente o peso da missão e ele diz, eu preciso de Hesed, eu não tenho capacidade, eu preciso de uma força extra, eu preciso de um poder que é maior do que eu. Então ele reconhece a sua incapacidade e ele vai buscar essa força em Deus. Esse servo ele não é louvado em grandes poesias, ele não é listado como um grande herói da fé, mas ele revela uma faceta que tem muito a ver conosco. Nós estamos, gente, muito mais numa posição de completa dependência de Deus. E essa oração revela essa dependência. Porque se nós formos trazer para a nossa vida, todos nós temos, não uma, mas várias missões que vão muito além das nossas forças. Várias missões que vão muito além da nossa capacidade natural. Várias missões que, se depender de nós apenas, não vai dar certo. Mas nós temos um Deus que libera Hesed. E esse Hesed de Deus, essa misericórdia, essa bondade que tem a ver com a aliança que Deus fez, esse Hesed, ele é liberado quando nós reconhecemos a nossa incapacidade. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Eu sei que tem pessoas que estão aqui no Devocional pela primeira vez. Inclusive, se inscreve no canal, like no vídeo, todo mundo, like no vídeo agora, e vem com a gente de segunda a sexta. Mas se você está aqui já há alguns dias, pelo menos, você vai se lembrar que alguns dias atrás fizemos uma série sobre os paradoxos do reino. E o reino de Deus ele tem alguns paradoxos. Um deles é a fraqueza que vira força. O próprio Deus fala para o apóstolo Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É claro que o termo poder ali no Novo Testamento é em grego, né? Nós estamos falando aqui de Gênesis em hebraico. Mas o poder de Deus tem a ver com a misericórdia e com a bondade de Deus, sim. Então, de uma forma adaptativa, é claro, nós podemos dizer que o Hesed de Deus repousa em nossa fraqueza. Quando nós estamos diante de desafios que são muito além da nossa capacidade. Nós estamos diante de enfermidades que talvez a medicina não encontrou cura, diante de diagnósticos que o homem não consegue mais mudar, diante de famílias que estão completamente destruídas e não tem ninguém mais que dê jeito, ou diante de um ponto na nossa própria história que a gente olha e pensa, meu Deus, se eu falhar aqui, vai tudo por água abaixo. E parece que eu vou falhar.
Nesse momento, a gente pode olhar para o céu e clamar ao mesmo Deus, o Deus do servo de Abraão, que é o Deus de Abraão, e dizer assim: Senhor, eu preciso do teu reset. Eu reconheço a minha fraqueza e eu vou buscar na fonte certa. Por que buscar na fonte certa é importante? Porque tem pessoas que reconhecem a sua fraqueza, mas vão buscar em fontes erradas. Tem gente, vocês conhecem várias histórias, que vão buscar força, inclusive até em pactos com espíritos bem distantes de Deus. Vão buscar aliança e força nas trevas para poder alcançar sucesso, fama, riqueza, poder, lugares, alguns níveis de conquista. É fácil reconhecer a fraqueza? Nem sempre. Às vezes o orgulho e a vaidade cega. Mas quando nós passamos desse ponto do orgulho e da vaidade, reconhecemos a nossa fraqueza, às vezes ainda falhamos em buscar essa força na fonte errada. Essa palavra nos mostra que existe um Deus que está cuidando de nós antes mesmo da gente perceber. Sabe qual é o detalhe que mais me toca nesse texto? O servo vai orando. Ele vai orando aqui, a gente lê o versículo 12, ele vai orando até o versículo 14, né? O finalzinho, vamos ler o versículo 14? Ele vai lendo, né? Vamos ler do 12 ao 14 para não ficar confuso. Verso 12 começa a oração dizendo assim: ó, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão, ou seja, me dá o teu reset. Como vês, estou aqui do lado desta fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo tirar água. Então imagina agora, o cara está ali do lado de uma fonte e tem várias jovens indo tirar água naquela fonte. Ele está ali perguntando a Deus qual é a esposa de Isaac, qual é a pessoa certa, que eu não posso escolher qualquer uma, tem que ser aquela que o Senhor me mostrar. Me dá o teu reset. Versículo 14. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste para teu servo Isaac. Deixa eu falar no português mais simples, para você que não entendeu. O cara está fazendo um voto com Deus. Está falando, Senhor, eu não posso escolher qualquer uma. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui e a pessoa certa vai ser a pessoa que, além de me dar de beber, vai dar também para os meus camelos. Porque a água nesse lugar aqui, gente, a água é. Até hoje, na verdade, a água é um elemento de muita riqueza. Né? Tem lugares que, infelizmente, não tem tanta abundância de água. No deserto daquela região, naquela época, meu Deus do céu, a água era o ouro. Então a pessoa, além de dar água para Eliezer, tinha que dar água para os camelos. Ou seja, seria uma bondade abundante. Seria um reset. Uma bondade que abunda, uma bondade que vai além, uma bondade que transborda, vai além da conta. Ele fala assim, ó, a mulher que me der água, que também der os meus camelos, eu vou entender que essa é a esposa de Isaac. Ele termina a oração dizendo assim, ó, saberei assim que foste bondoso com meu Senhor, ou seja, bondoso com Abraão. Estou tudo arrepiado aqui. Porque agora, verso 15, vem a parte mais linda desse texto, gente. Verso 15 diz assim, ó, antes que ele terminasse de orar. Meu Deus do céu, emociona com isso. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. E a história vai seguir aqui, você vai ver que Rebeca vai dar de beber a ele, vai dar de beber aos camelos, e quem conhece a história bíblica sabe que Rebeca depois se torna esposa de Isaac. Tiago, o que é que te toca nesse versículo? Esse termo aqui, ó, antes que ele terminasse de orar. Ele ainda estava orando e Deus já estava agindo. Gente, isso é tão lindo. Nós ainda estamos orando, estamos clamando, estamos buscando e Deus já está agindo antes da gente perceber. Nós ainda estamos incertos, mas o Deus que garante já está agindo. Nós ainda achamos que estamos construindo, mas o Deus que garante já está realizando. Esse reset de Deus, ele é tão profundo e ele é tão poderoso que mostra um Deus que age nos bastidores da nossa história. Às vezes você está com um parente no leito de UTI, no leito de hospital, e você pensa assim, meu Deus, eu estou aqui orando com ele, mas eu preciso ver essa resposta, a coisa não está acontecendo, o quadro não muda. E Deus já está operando e você não sabe.
Você está orando, clamando para que Deus visite o coração de alguém, para que essa pessoa seja salva, seja liberta de algum mal, seja transformada em algum nível. E você fala assim: meu Deus, eu não estou vendo acontecer, eu não estou vendo o fruto, parece que eu estou fazendo tudo isso em vão. E Deus já está agindo. Antes que ele terminasse de orar, a resposta já tinha chegado. Deus já estava agindo, colocando Rebeca. Gente, Rebeca não saiu de casa naquela hora, entendeu? Ela já estava ali há muito tempo, naquele lugar exato, para encontrar o cara certo, na hora certa, no momento certo. Uma convergência de fatores que mostra que Deus não começou a agir naquela hora, Deus já estava agindo muito antes. Ou seja, o reset de Deus, ele está em atuação mesmo quando nós não vemos. A bondade de Deus não começa a agir a partir do momento que eu percebo. A bondade de Deus não começa a agir a partir do momento que o meu parente sai do leito de hospital. A partir do momento que a pessoa que eu estou orando finalmente faz uma aliança com Jesus. A partir do momento em que o perdão no seio familiar acontece. A misericórdia de Deus acontece mesmo quando nós não vemos. Quando nós lançamos uma semente na terra, a gente não vê o que está acontecendo embaixo da terra. Mas a semente está germinando. A semente está gerando raiz. A semente primeiro cresce para baixo. Isso mostra um Deus que age nos processos. Processos esses que a gente não entende, mas ele, além de um Deus de processos, que se fala muito, né? Ele também é um Deus de resultados. Ele é um Deus que age em nuances e situações que a gente nem tem noção, que a gente não percebe. Ele é um Deus que derrama o seu reset, a sua misericórdia, a sua beneficência, a sua bondade abundante, a sua bondade transbordante, para que nós possamos enfrentar e vencer desafios que são maiores do que nós. O desafio que esse servo tinha era extremamente importante. Ele não tinha capacidade sozinho de resolver, isso tanto que ele negocia com Abraão. Ele fala: Abraão, se a pessoa não quiser vir, eu vou fazer o quê? Abraão fala assim: ó, o anjo do Senhor que vai adiante de você, o anjo do Senhor vai garantir que você vai voltar com ela. Né? O anjo do Senhor, ele mostra, Abraão confia em Deus, ele não confia no cérebro, confia em Deus. Fala: ó, Deus vai estar na tua frente, vai dar tudo certo. O desafio é muito grande, mas diante dos desafios grandes da vida, e todos nós temos os nossos, né? Talvez, se você contar o seu desafio para alguém, alguém vai dizer assim: não, esse desafio aí é pequeno, mas é grande para você. É grande para sua vida, é grande para sua história. Só você sabe no seu calo tá doendo. Só você sabe as lágrimas que derrama. Só você sabe a ansiedade, a angústia que passa nesse desafio. Ele é grande para você. Mas o Deus que é maior que o seu problema, o Deus que é maior do que o seu desafio, ele derrama reset sobre sua vida. Ele derrama misericórdia sobre sua vida. Ele derrama bondade sobre a sua vida. Ele quer te lembrar que ele já está agindo mesmo antes de você perceber. Antes de terminar de orar, surgiu Rebeca. E a história vocês conhecem. Ele leva a Rebeca para a terra de Abraão, ela casa com Isaac, torna-se mãe de Jacó, de Esaú, e a história por aí vai. Deus, ele continua operando da mesma forma nos dias de hoje. Ele é o mesmo Deus ontem, ele é o mesmo Deus hoje, ele é o mesmo Deus para sempre. Nele não há mudança, nele não há sombra de variação. Eu declaro que esse reset vai repousar sobre sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor para nós fecharmos esse devocional. Antes de orar, quero te convidar a deixar um like nessa transmissão, se inscreve no canal, se inscrever é muito importante e vem para o nosso grupo de WhatsApp, um grupo exclusivo, grupo fechado, não tem conversas paralelas, é feito exclusivamente para te mandar todos os dias o link dos devocionais e as minhas anotações pessoais. Todos os dias eu pego minhas anotações do devocional, curiosidades, riqueza teológica, como aplicar a palavra, explicando o contexto histórico e mando só para quem está no grupo do WhatsApp. Então, para acessar o grupo, clica no link que está fixado nos comentários. E nesse mesmo comentário fixado, tem também um link da nossa comunidade do discipulado, onde nós estudamos a Bíblia e a espiritualidade à luz da palavra de Deus. Vai ser uma bênção também ter você na comunidade do discipulado, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, te agradecemos, Pai, por tua rica bondade, por tua rica misericórdia. Te agradecemos pelo teu reset. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nunca nos abandonou. E te agradecemos porque
O Senhor é um Deus que opera em nossa história mesmo antes da gente perceber. Meu Deus, eu oro para cada um dos que estão aqui e lidando com desafios que são muito grandes, com gigantes que parecem invencíveis. Meu Deus, nós queremos te pedir que o teu Santo Espírito sopre convicção, sopre força, sopre ousadia, sopre fé nos corações, sopre o teu reset sobre as histórias, para que grandes milagres aconteçam. Nós reconhecemos que pela nossa força não temos capacidade. Nós confessamos a nossa fraqueza, confessamos a nossa incapacidade e vamos nesse momento buscar na fonte verdadeira, no Deus Todo-Poderoso, no Deus amoroso, no Deus que transforma histórias, muda diagnósticos, no Deus que vira a sorte, no Deus que transforma destinos. Nós confiamos em Ti, nos apoiamos em Ti e cremos que o Senhor já está fazendo, mesmo antes de nós vermos. Te agradecemos por tão grande amor e cuidado conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, sempre peço diariamente para que você deixe um comentário falando sobre como Deus abençoou sua vida nesse devocional. E claro, fica à vontade para fazer isso. Mas hoje vou te pedir para você compartilhar um pedido de oração. Você tem um pedido de oração? Coloca nos comentários. Não só eu, várias pessoas que estão aqui nos devocionais também. Você pode adotar alguém em oração, você pode adotar uma causa de oração, certamente orando uns pelos outros. Eu tenho certeza que essa vai ser uma ferramenta, um instrumento de Deus nas nossas vidas também. Então, tem uma causa de oração? Coloca aqui nos comentários. Compartilhe esse devocional com quem você ama. Isso vai ser uma bênção. E estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.